Então, gente, estou gravando aqui esse pequeno vídeo, né, que espero que sirva como uma espécie de microaula para nós estarmos atualizando a matéria de filosofia. E como o nosso último assunto tratado foi a filosofia medieval, então nós vamos hoje dar continuidade, tá ok? A essa proposta da filosofia medieval. Fazendo uma recordação, nós já estudamos aí na filosofia medieval a patrística e a escolástica, né, dois momentos que vão marcar o pensamento filosófico desse período. E também podemos já ter uma pequena noção, né, dos dois pensadores que marcam, né, esses dois momentos da filosofia medieval. Na filosofia patrística nós temos Santo Agostinho, e na filosofia escolástica nós vamos ter Santo Tomás de Aquino. Hoje nós vamos estar tratando especificamente de Santo Agostinho, tá certo? Vendo os principais aspectos que marcam o seu pensamento e como, né, fé e filosofia acabam se encontrando na vida desse pensador. Antes propriamente dito de nós adentrarmos no pensamento agostiniano, eu gostaria de fazer para vocês uma recapitulação daquilo que foi a filosofia patrística. E aí eu quero chamar a atenção para três aspectos. O primeiro aspecto, nós vamos aí lembrar que a filosofia patrística é aquele pensamento elaborado pelos pais da igreja, né? Os primeiros pensadores que tentaram, né, fazer uma espécie de conciliação entre o pensamento filosófico e entre o pensamento teológico. Nesse sentido, nós vamos observar que busca-se uma fundamentação para a fé dentro do pensamento racional. Essa fundamentação ela é estritamente significativa porque ela vai colaborar para que o pensamento cristão ele possa chegar, né, inclusive a povos que ainda não adotaram o cristianismo como religião. Então, nesse sentido, nós vamos também fazer a recordação de que o que marca o pensamento da filosofia patrística é justamente a matriz neoplatônica, ou seja, a influência que o neoplatonismo traz, não é, para esse momento da filosofia medieval. E o terceiro e último aspecto é que a fé ela continua sendo, né, ou tendo, melhor dizendo, a primazia na sua relação com a razão, né? E aí a gente vai entender essa palavra primazia como a fé sendo o primeiro aspecto a ser considerado. E a razão, né, orientando ou servindo como uma justificativa para os pensamentos originados da fé. Bem, falando agora de Santo Agostinho é um padre da Igreja Católica, um bispo, melhor dizendo, da Igreja Católica, de origem africana, que vive lá no século IV depois de Cristo. O pensamento de Santo Agostinho, ele se origina, né, e aí quando eu falo do pensamento de Santo Agostinho, o pensamento filosófico de Santo Agostinho, ele se origina justamente do contato que esse pensador teve com a obra Hortêncio, do pensador romano Cícero. O Hortêncio traz para Santo Agostinho essa necessidade que depois ele vai perceber, né, que a teologia tem para justificar os aspectos da fé. Então é como se o Hortêncio de Cícero servisse como uma espécie de orientação inicial para o pensamento filosófico de Santo Agostinho. E ele vai ter uma influência, sobretudo, no que se refere à forma como Santo Agostinho vai formular o seu pensamento. Um outro momento na vida de Santo Agostinho que também vai ser definidor para a formação do seu pensamento filosófico é o momento cético que Santo Agostinho ele enfrenta na sua vida, né? E aí nós lembramos do ceticismo, né, como aquela não possibilidade de compreensão absoluta das coisas. Então, a ideia do todo para o ceticismo é uma ideia inatingível, né? Então, Santo Agostinho também bebe dessas fontes.
E aí depois nós vamos observar que esse ceticismo ajuda o próprio Agostinho nas suas dúvidas, que vão ser uma constante dentro da sua produção filosófica, a justamente construir, né, aquilo que vai ser definidor no seu pensamento filosófico. Um terceiro momento dentro da vida de Santo Agostinho é a sua aproximação com o maniqueísmo, né? E do maniqueísmo, né, a questão da formação dos dois princípios ativos e que também são antagônicos, que é o princípio do bem e do mal. Então, bem e mal, na filosofia de Santo Agostinho, vão ter uma relevância estritamente significativa, porque vão ser os despertadores das inquietações que esse filósofo acaba tendo durante a sua vida. Dessa aproximação com o maniqueísmo, Santo Agostinho ele vai evidenciar que bem e mal são princípios do ser, ou seja, daquilo que existe, são princípios do mundo e também são princípios da realidade material, né? Ou seja, do mundo físico do qual nós fazemos parte. E a última grande influência sofrida por Santo Agostinho é justamente aquela oriunda do neoplatonismo, né? E aí nós vamos lembrar do Plotino e a sua ideia de unicidade, tá? Então, Santo Agostinho converte, né, essa ideia do Plotino de unicidade justamente para a pessoa de Deus. Deus é aquele ser uno do qual todas as coisas se originam, né? Então, Deus torna-se, por ser unidade, princípio de todas as coisas. Nessa relação, aqui nós vamos poder também notar que Santo Agostinho começa a trabalhar dentro dessa realidade de unicidade de Deus, de que o bem é essencial, né? Ou seja, está em Deus e por isso está na sua criatura. E depois nós vamos observar também o mal, como sendo aquela ausência do bem. Então, toda vez que o indivíduo passa a não agir de maneira boa, né, ele acaba exercendo, né, esse aspecto do seu ser mal. Como o bem é essencial e a filosofia de Santo Agostinho vai propor uma ideia de verdade, nós vamos também estar podendo relacionar verdade como sendo um conhecimento eterno. E por ser um conhecimento eterno, a realidade ela se origina em Deus, né? E como é que nós, seres humanos, né, alcançamos essa verdade que vem de Deus? Nós alcançamos isso justamente através da nossa alma. Então, a alma é iluminada por Deus e a partir dessa iluminação é que nós conseguimos atingir as ideias de verdade, tá? E aqui também a gente vai poder estar observando que o bem se torna essencial, né? Então, o bem é substância, ou seja, é aquilo que compõe os seres. E pelo bem também ser a fonte e origem da verdade, nós também vamos poder estar fazendo essa conexão, ok?